Pode estar sentado em nome de Jesus. Culto de domingo pela manhã, culto de ensino, culto de palavra. Quero desafiar você a desejar ouvir a voz do Senhor. Temos vivido num tempo de narrativas, de palavras, e eu tenho pensado muito sobre isso, sobre qual é a postura da igreja nesse tempo. No mundo todo, querido? A gente não vive mais um país, a gente vive um mundo. A gente precisa entender isso, Tudo que acontece aqui em Timóteo tem a ver com o país, que tem a ver com o mundo. Não tem nada mais separado, é tudo globalização generalizada em todos os aspectos, até religioso. Tá? O que fazer como igreja nesse tempo? Precisa falar mais, falar a palavra. Satanás usa a palavra. Que isso, bispo? Usou com Jesus, Está escrito, com Jesus ele teve coragem de usar a palavra, com Jesus não vai usar com a gente? Tranquilamente, pode ficar, é só você saber menos que ele. Aí você cai no conto do vigário, cai no laço do passarinheiro. Então tem que estar ligado, tem que saber a palavra, tem que conhecer a palavra, tem que pedir a Deus. E tem que acreditar na palavra. Tem palavras que está escrito na Bíblia, tem palavras que estão aqui ecoando sobre essa igreja, Deus já falou, o Espírito Santo já falou. Tem palavras que estão ecoando sobre o Brasil, muitas palavras, mais de 15 profecias diretas, assertivas sobre o Brasil. Esses dias o pastor, o Luiz Hermínio, liberou uma palavra onde ele lia o estudo de todas as profecias, de várias profecias no Brasil. E eu fiquei muito mexido com aquilo, muitas pessoas me mandaram, era para mim ver mesmo, Muitas pessoas mandaram o vídeo para mim, eu recebi umas 20 vezes o mesmo vídeo. É para eu ver mesmo, o pessoal quer que eu veja esse negócio de qualquer jeito. E eu fico feliz, quando lembram de você, é muito bom ser lembrado. Mas o que me deixou muito mexido foi que em algumas daquelas profecias eu estava presente. Eu ouvi, eu fiz parte do contexto, do ambiente. E aí é pesado, querido. Se você ouvir algo de Deus e você não vê acontecer, por falha nossa, é pesado. É pesado. E tem palavras de Deus na sua vida também. Tem palavras que Deus liberou sobre a tua vida, que você acreditou, mas que você não viveu, ou que você nem acreditou. Tem palavras sobre essa igreja, olha só. Hoje de manhã, acordei 4 horas da manhã, com dor de cabeça. Falei, meu Deus, enxaqueca essa hora, não tinha outra hora para dar enxaqueca, não, logo agora. Levantei, fiquei pensando e tal. Orei um pouquinho mesmo. Orei um pouquinho só. Falei, vou lá tomar um remédio. Fui lá, tomei um remédio, deitei de novo, tive um sonho fortíssimo. Muitos detalhes. Acordei com aquele sonho, já era 7 horas mais ou menos. Acordei com aquilo na cabeça. Fui me preparar para vir, peguei meu celular, uma mensagem de uma pessoa que não é da nossa igreja, mas que essa semana Deus falou para ele assim, vai lá no Espaço Viva e entrega isso para o Bispo Paulo. Quando eu falo entrega é a coisa mais simples que você imaginar. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não pedi para ele essa autorização. Mas é um negócio muito simples. Eu recebi, orei por ele na hora, falei, Deus, receba essa semeadura, o Senhor que sabe. Mandou mensagem agora de manhã, 7 horas da manhã. Bispo, naquele dia, 150% a mais de vendas eu tive. Naquele dia. Não foi no outro dia, não foi. Acabei de receber uma outra mensagem aqui, estava aqui sentado. Sou da nossa igreja dizendo, bispo, eu já estou vivendo o dobro. Só não sabe o que Deus fez na minha vida. Querido, tem uns negócios fortes que Deus já liberou e depende de você aceitar ou não. Mas a postura é sua. Tem coisas que vão parecer estranhas. Mas é palavra de Deus, é direção de Deus. É só para testar o nosso coração em obediência. Então tem muita coisa que Deus quer fazer. Eu vou dizer para você o seguinte,
eu vou falar até perder a voz. Se Deus se Deus me fizer perder a voz, é assunto dele. Nós vamos começar agora, mês que vem, um programa na rádio de 2 horas. Nós ganhamos esse programa. Ganhamos. É para falar, querido, para falar. Vai falar, até encardir o negócio. Porque nós estamos vivendo uma guerra de narrativas. Tem vozes ecoando em todo lugar, então nós precisamos ecoar nossas vozes também. Precisamos falar. Você precisa falar a palavra de Deus. Precisa conhecer a palavra de Deus para poder falar. E aí, por que a gente não fala a palavra de Deus? Por que a gente não assume esse negócio? Por que a gente não entende esse negócio assim como uma verdade que entrou em nós e não consegue mais ficar parada, é viva, ela flui de nós. Muitas vezes porque a gente pega o que o Senhor está falando e a gente quer colocar isso dentro de um lugar, dentro de uma caixinha com os nossos modelos. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar claro aqui para você. Cantamos aqui uma canção, aí você ouviu essa canção lá da harpa cristã, solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos. É isso que você aprendeu. Aí você vem para isso, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos. Eu falo, peraí, isso não concordo. Eu só concordo se for daquele jeito que eu conheço. Se a profecia não começar com eis que te digo, você não ouve. Porque tem que falar eis que te digo. Se não falar assim diz o Senhor no final, não foi de Deus. Porque toda profecia tem que ter assim diz o Senhor no final. Eu estou dando exemplos bem esdrúxulos, só para você poder entender. Tá? A gente vai empacotando a ação de Deus de um jeito, vai embalando de uma maneira, que daqui a pouco nada é de Deus mais. Né? Nada, se você sonhar, se você lembrar de tudo é de Deus, se você lembrar só de um pedaço é porque não é de Deus. Ô gente, eu não sei, eu realmente não sei. Eu preciso ter paz no meu coração, eu preciso entender, Deus está falando comigo aqui, Deus fala com você diferente. Por que eu estou dizendo isso para você? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a terra está cheia da glória de Deus. Se você acha que a glória de Deus vai se moldar a como você entende a glória de Deus, você está fadado a ser um frustrado. Porque a glória de Deus não tem nada a ver com a gente, a glória é dele. É o jeito dele, é a maneira dele, é a forma dele. É ele que faz, não sou eu. Ah, Deus tem que fazer do jeito que eu entendo. Não, ele não tem que fazer do jeito que eu entendo. Ele faz, às vezes, por misericórdia da nossa vida. Né? Porque ele tem tanta misericórdia, é o filho, né? É um filhinho lá que você bate o bife de fígado no feijão para ele comer o negócio que tem substância. Né? Você faz porque você sabe que é bom para ele, e você fala, não, vou bater aqui, né? Ele não vai comer se não for assim, mas você não tem a obrigação de fazer isso. Você pode pegar um chinelo e falar, vai comer. Sim ou não? Deus também pode fazer com você. Comigo, mas às vezes ele não faz, às vezes ele bate o fígado lá e tal, só porque eu sou criança, só porque eu sou bebezinho. E aí a passagem que fala sobre, eu tenho pregado muito essa passagem, né, sobre filhos maduros, inclusive o tema do PAC é o chamado, a manifestação dos filhos maduros, é o tema do PAC, o tema que Deus me deu. Quando você vê os filhos maduros, está falando de Israel, querido. O bebê é Israel. Os filhos maduros é a nova igreja. É a nova Jerusalém. É o novo Israel de Deus. Então você precisa ser maduro, precisa crescer, precisa aprender, precisa entender que Deus é Deus, não é do meu jeito, é do jeito dele. Ele faz o que ele quiser. E precisa falar a palavra de Deus. A gente fala tanta coisa, mas precisa falar a palavra. Eu quero falar com você, o tema da palavra de hoje é, nasce
o libertador. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, nasce um libertador. A gente vai estudar o livro de Êxodo esses dias, tá? Nos domingos, a gente vai estudar essa trajetória de Êxodo aí nos próximos domingos. Eu quero, a partir de agora, ter um compromisso com você, você que é frequentador do culto de domingo de manhã, de ser um culto de ensino profundo das coisas, no sentido de o culto da noite ser um culto de celebração e o culto da manhã ser um culto de ensino. Aí você fala para mim assim, mas e o dia da ceia, pastor? Eu só venho no culto de manhã, não tem problema nenhum, vai ter ceia normalmente, vai ter tudo normal. Só que eu quero aprofundar a palavra com você, amém? Para você que vem de manhã e de noite, receber 2 vezes, receber 2 porções. Essa, e a gente precisa ter mais espaço para falar mais. Êxodo capítulo 1, fala assim, ó, versículo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito numeroso e muito forte, mais forte do que nós. E usaremos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E que seja o caso de, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para afligirem as suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó cidades de celeiro, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, com todo o trabalho no campo e com todo o serviço em tirania os serviam. Para aí por enquanto. Bom, o que está acontecendo aqui? O povo de Deus estava no Egito. José leva o povo de Deus para o Egito, né, através da sua família e tudo, porque tinha fome na terra e o Egito era próspero, amém? Você está lembrado dessa passagem? José é o administrador do Egito e ele faz o Egito prosperar. Só que os filhos de Deus começaram a crescer, a se multiplicar, e o novo faraó falou: olha, isso é um problema, esse povo não é nosso povo, esse povo não é nosso sangue. Se tiver uma guerra, eles vão se juntar aos nossos inimigos e vão guerrear contra nós, e a gente vai sucumbir a eles. Como que a gente faz? Vamos dar trabalho para eles, vamos escravizá-lo. E aí foi isso que foi feito. Só que quanto mais eles davam trabalho, mais o povo crescia, mais o povo de Deus crescia. Olha para o seu irmão e fala assim: o povo de Deus, fala com ele aí, não tem problema com trabalho. Quanto mais trabalho, mais prosperidade, mais crescimento. Isso é palavra de Deus. A gente precisa entender essas coisas. A gente vê o ar-condicionado aí, que o pessoal está com calor aqui, vê como é que está aí, se pode aumentar, se não pode, o pessoal está se abanando aí. Olha só, nada pode incomodar o povo na igreja a não ser a palavra, amém? Então, vocês estão me escutando aí, pessoal da diaconia? Amém. Então, vamos lá. Como fazer? Como entender essa palavra? Nós estamos com preguiça gospel. Vê se não é isso. Você pede para as pessoas fazerem alguma coisa, fala: mas isso também, pastor? Mas isso também, pastor? Mas culto de manhã e culto da noite? Mais culto terça e culto segunda? Mais GC quarta? Mais sala de oração sábado? Nossa, é muita coisa. Crente não tem problema com trabalho. Me perdoa. Se você está tendo muito problema com trabalho para o Senhor, você pode estar com um problema sério diante de Deus. Porque quanto mais pressão na vida do crente, mais ele cresce, mais ele rompe, mais ele avança, mais ele prospera, mais forte ele fica. Esse negócio de pudim, de moleza, não é para crente.
Bispo, por que você está falando isso? Porque vão chegar dias difíceis, queridos. Olha, eu vou entrar num assunto aqui, eu não queria nem entrar não, mas vamos lá. A gente está vendo um boom do Brasil aí, tem um caldeirão fervente aí, para explodir, sei lá o que vai acontecer. Mas alguns anos atrás, a pastora Valnice Milhomens disse, acho que foi Valnice Milhomens, se não foi, me perdoa, ela disse que Deus mandou ela orar pelo ex-presidente, e ela não concordava, ela falou, mas Senhor, ele é contra a tua palavra, mas eu permiti ele estar lá, vai lá e ora por ele. Quem que permitiu o faraó desse povo aqui, querido? Foi Satanás? Ou foi Deus? Você acredita na palavra de Deus que tudo está debaixo do controle de Deus ou não? Você acredita na palavra? Então a gente tem que acreditar na palavra, querido. 100%. Não existe um pouco. Bispo, e se o comunismo invadiu o Brasil? Tudo está no controle de Deus, se você fez a sua parte. Se você fez a sua parte. Mas Deus fala que o povo tem o rei que merece. É a Bíblia que diz. Deus permite. Então, é uns negócios que a gente precisa pegar a palavra de Deus para ele e falar assim, é isso mesmo. Então, querido, se você tem dificuldade com o trabalho, pede para Deus te libertar. Porque você vai ter que trabalhar muito. Ou abandonar Jesus. Porque esse tempo é um tempo de trabalho, não é um tempo de frescor. Eu já entreguei minha vida para Jesus. Já entreguei, falei, Deus, pode me gastar todos os meus ossos, pode gastar toda a minha energia, pode gastar o que o Senhor quiser. Eu não tenho mais vida. Eu achava que aquela passagem de Paulo lá, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, era bem figurativa, mas eu descobri que não é. Não é figurativa, é verdade. É verdadeira. Então, eu já entreguei tudo para o Senhor, os meus ossos, a minha mente, a minha voz, os meus olhos, os meus ouvidos, tudo é do Senhor, gasta como o Senhor quiser gastar. Eu quero servir o Senhor o tempo todo. Eu sei que quanto mais eu for pressionado, mais o Senhor vai fazer. Porque é assim que funciona. Mas continuando aí, versículo 15, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, e lhes constituiu família, então ordenou o Faraó que todo o seu povo, dizendo, todos os filhos que nascerem das hebreias lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixai viver. Então agora tem uma artimanha de trabalho, deu errado. Agora tem uma artimanha de guerra, de matar as crianças, deu errado. Terceira opção agora é mandar jogar os meninos no rio. Aí começa a história de Moisés. Eu não vou ler, você conhece, depois você lê o capítulo 2 aí. Moisés nasce, a mãe dele vai e coloca ele no desesperado, o menino cresceu, desmamado, já. O que eu vou fazer com esse menino? Vão matar ele. Pega esse menino, coloca num cesto, betume e tal, você conhece a história lá, solta no rio. Era no rio que tinha que soltar, né? Solta no rio. Mas solta no rio protegido. O que a mãe de Moisés está fazendo, querido? Ela está protegendo um projeto de Deus. Ela está protegendo um libertador. Moisés aponta para Jesus. Moisés aponta para a história de Jesus. Você lembra quando Maria estava grávida, que foi conversar com Isabel? O que Isabel falou para ela? Foge. Falou ou não falou? O que estava acontecendo na época de Jesus? O Faraó estava perseguindo quem? O libertador. Pega os meninos que nascer, mata todo mundo, porque pode ser que um deles é esse cara aí que está para chegar. Então mata todo. É a mesma história, querido. É a mesma coisa.
E agora ela vai proteger esse menino. Esse menino vai agora ficar, o cesto lá, o barquinho lá, vai ficar lá, encostado lá nas raízes lá, perto do palácio de Faraó. A filha de Faraó vê, tira o menino, manda as servas retirar o menino do rio, e agora a irmã dele, Miriam, chega e fala: a minha mãe é babá, a minha mãe é mãe de leite, a minha mãe sabe cuidar de bebê assim. E agora a mãe de Moisés vai ser a babá de Moisés. Querido, isso é tão poderoso. Deixa eu te falar um negócio. Você está disposto a perder o seu lugar, disposto a perder a sua principal função para servir ao Senhor? Qual era a principal função de Joquebede? Mãe de Moisés. Mas por um projeto de Deus, ela abre mão de ser mãe e passa a ser babá. Ela abre mão. Olha o que a religiosidade faz. Quando Jesus nasce, quem que é mais importante, Jesus ou Maria? Mas o que a religiosidade faz? Coloca Maria na frente de Jesus. Isso é algo que entra dentro da igreja. Isso é algo que entra no nosso, na nossa vida. Muitos de nós, quando somos desafiados a fazer algo, que precisamos abrir mão de quem nós somos, talvez da profissão que você tem, talvez da inteligência que você tem, que você acha que é sua, talvez da saúde que você tem, que você acha que é sua, talvez do cargo eclesiástico que você tem, que você acha que é seu. Você fala: mas peraí, eu não preciso largar disso para fazer isso. Precisa. Eu vou te dar um exemplo. Aqui nesta igreja eu sou pastor local. Eu sou pastor desta igreja, vocês são minhas ovelhas, esse é o meu redil, esse é o meu primeiro foco, meu primeiro lugar, meu primeiro foco de liberação são vocês. Mas no regional eu sou bispo, eu sou pastor de pastores, e aí eu tenho um foco regional dos pastores, das igrejas. Eu estou aqui pregando para você, mas eu já orei pelo culto da igreja tal, pelo culto da igreja tal, é uma conexão. Mas dentro da denominação IPV, da denominação Família Viva, eu sou só mais um bispo. E hoje eu faço parte da diretoria principal da igreja. O que você faz? Sou secretário. Então eu estou aqui pregando para você agora, e ontem eu estava no computador comprando passagem para a viagem dos diretores, do pessoal do conselho, que a gente vai viajar, vai fazer uma viagem, e eu estava lá pesquisando. Qual que é a viagem mais barata? Qual que é a menos barata? Onde a gente pode ficar? Qual carro que a gente vai usar? Aqui não sei. Porque lá eu sou secretário. Aqui eu tenho alguém que faça isso. Se eu fosse fazer na nossa igreja, eu falasse: Alex, vê para mim lá, pastor Eber, vê para mim lá, mas eu preciso abrir mão de quem eu sou para servir o propósito que Deus tem na minha vida. Você está disposto a abrir mão de quem você é? Do seu orgulho, do seu estudo, dos seus achismos, dos seus discursos, para servir a um propósito? Eu vejo gente falando hoje: não, eu não faço isso porque eu não concordo. Você não tem que concordar, você tem que ver aonde que a mão de Deus está te levando. Você tem que saber o que Deus está se movendo. Deus não precisa da sua concordância para nada, é você que precisa entender o que Deus está fazendo. Você acha que Deus está preocupado se você concorda com Ele ou não, querido? Não, Deus está fazendo de qualquer jeito, porque é a vontade dEle que impera. Moisés agora para dentro do castelo. Por que Moisés precisava ir para o castelo, para o palácio? Porque ele precisava entender de governo, porque ele precisava entender de liderança, porque ele precisava entender a mente dos egípcios, ele precisava ter consciência de como o faraó vivia, como que aquilo acontecia. Então agora ele é criado pela filha de Faraó, no ambiente de Faraó, no ambiente do Egito, fora do lugar dele. A mãe dele entrega ele no covil de lobos, querido. Moisés precisa se tornar qualquer coisa, e eu vou te falar um negócio, tem coisas na vida de Moisés que são complicadas, não pensa você não. Olha só, esse é um outro ponto, a gente precisa entender como filho de Deus, como crentes do Senhor Jesus. Moisés era um libertador, amém ou não amém? Você crê nisso ou não? Tinha uma aliança com Abraão e Deus vai fazer acontecer. Moisés se levanta como libertador. Moisés foi perfeito? Não. Por que você está procurando uma igreja perfeita então, até hoje?
Você está procurando um pastor perfeito até hoje? Você está procurando algo perfeito até hoje? Você seria ovelha de um pastor assassino? Você seria, não? Pastor assassino, matou alguém, você seria a ovelha dele? Se eu chegar para você e falar assim, eu vou confessar para você, eu matei um homem, você seria minha ovelha? Mas Moisés foi um assassino. Davi também foi. Mas a graça e o perdão, o arrependimento, alcançaram eles. Eu estava conversando com um pastor e ele disse para mim assim, estava numa situação, chegou uma palavra, né? Época da palavra, né? Chegou os discursos de que alguém ia procurar ele. Ele falou, pastor, eu não dou conta. Se fulano me procurar, eu não sei o que eu faço. Eu não dou conta mais, eu não aguento mais a situação. O negócio era assim, uma notícia que surgiu. Eu esperei acabar de falar, falei, deixa eu te falar um negócio. Você está sofrendo muito por antecedência, querido. Já aconteceu? Não. Por que você está sofrendo então? E se o cara morrer amanhã? E se Jesus voltar? E se você morrer? Você sofreu à toa. Olha que tristeza. Passou o dia todo sofrendo. Chega na glória e fala, puxa, eu nem vivi meu último dia, né? Olha lá, sofri à toa. Falei, cara, você tem que crescer. Ele falou, é verdade, bispo. Eu falei, pois é, mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Se chegasse alguém na sua igreja, um assassino, estuprador, pedófilo, drogado, tudo junto, e pedisse para ter um tempo com você, falasse que queria Jesus e que queria conversar, o que você faria? Não, eu ia atender, pastor, ué. A ele você ia atender. O outro irmãozinho, não. Você sabe qual que é a diferença desse para esse aqui? É o teu coração. Esse aqui você acha que Jesus pode perdoar, esse aqui você acha que não. Não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com você. Que nós criamos fantasmas na nossa vida que são só nossos, não tem nada a ver com Deus. Nós criamos batalhas que são nossas, não tem a ver, não, porque eu estou numa guerra e Deus permitiu. Deus não está nem sabendo da sua guerra, querido, Deus não está nem se importando com a sua guerra. Foi uma guerra que você arrumou, que você montou, que você declarou, e você precisa sair dela, e é você que sai, não é Deus. Moisés sai na rua, lá na avenida lá do Egito, lá, vê um israelita e um egípcio brigando, ele fica enfurecido, ele acha que era uma injustiça aquilo com o israelita, vai e mata o egípcio. Uau, que homem forte, que homem de justiça. Poucas horas depois, poucos dias depois, estava fugitivo, porque fez o que não deveria ter feito. Falei esses dias na igreja aqui, domingo passado eu acho, quantos de nós somos fugitivos? Quantos de nós somos fugitivos? Estamos fugindo dos problemas, fugindo das pessoas, fugindo dos relacionamentos, fugindo da igreja, fugindo do plano de Deus, porque fizemos algo errado um dia e nunca mais nos perdoamos. Quantos de nós? Quantos de nós olhamos para os irmãos e não perdoamos os irmãos? Ah, mas você que sabe, pastor, pessoa lá é complicada. Tá, eu também sou, querido. Vem morar comigo. Vão lá para minha casa ver o quanto eu sou complicado. Sou complicado. Você também é. Eu só não sei porque eu não moro com você. Todos nós temos nossos problemas. Agora a gente julga como se para viver com a gente, para nos liderar, para nos libertar, precisa ser perfeito. Moisés agora é um assassino, agora isso complica a vida dele, porque quando ele vai confrontar, olha só como é que é forte esse negócio, quando ele vai confrontar dois israelitas que estão discutindo e brigando, ele, israelita, não é egípcio. Faz um parênteses aqui, entenda que se fosse hoje, o egípcio seria o cara do mundo e o israelita seria a igreja do Senhor. Só para você poder entender. Quando Moisés vai confrontar o israelita, ele fala assim, você quer matar a gente? Você vai me matar também? O israelita, não é o mundano. E isso faz com que Moisés fuja.
Deixa eu te falar, cara, a igreja está sendo abortiva. A igreja, como instituição, está abortando os filhos de Deus antes da hora. Está pondo para fora, está expulsando antes da natureza da conversão. A gente colocou tudo numa caixinha e tem que ser do mesmo jeito. Imagina que você é Joquebede. As mulheres aí, imagina aí, as mães. E aí Deus fala com você assim: vão matar teu filho. E a forma do teu filho não morrer é você pegar um cestinho, colocar dentro do cestinho e pôr no rio. O que você faz? Deus, confirma. Dá um sinal. Não, o sinal é Faraó dizendo que vai matar. Não tem sinal. É isso, ponto. Faraó é o rei. O que você faz? Joia. Presta atenção aqui, você não perde o foco não. Joia. Digamos que você não tem um filho, mas a sua irmã do lado tem. E a sua irmã pega o cestinho, coloca o filhinho dela no cestinho e põe no rio. O que você pensa dessa irmã? Que mulher louca, irresponsável, vê se eu ia colocar o meu filhinho no cestinho. Mas foi uma palavra de Deus, querido. Foi uma ordem, foi um escape, foi a forma de proteger um libertador. Digamos que Joquebede fala assim: não posso fazer isso não, eu amo muito meu filhinho, querido, meu filhinho do coração, guti-guti da mamãe, eu amo muito, como é que eu vou colocar ele no cestinho? Nós não teríamos o libertador, ia ter que se levantar outro. Querido, a gente está atrapalhando mais a obra de Deus ou está ajudando? Fala para mim, a gente está mais atrapalhando ou ajudando a obra do Senhor? A gente está dando trabalho para Satanás ou a gente está trabalhando com ele? Nossa, essa palavra forte, mas eu tenho a sensação às vezes que o diabo tira folga. Porque as pessoas da igreja fazem tanta coisa para ele, que ele fala: não vou nem trabalhar hoje, o pessoal está fazendo já. É tanta palavra, é tanta maldição, é tanta acusação. A gente está fazendo a obra do inferno, querido, em vez de fazer a obra de Deus. Deixa eu te falar um negócio, está transmitindo, né? Mas eu vou falar assim mesmo. Se der ruim, deu. Depois vocês vão lá me visitar lá na... Por que a igreja romana, entenda como você quiser, é essa potência até hoje? Por quê? Por que nós somos 50% de evangélicos nessa cidade e não temos a força da igreja romana? Por quê? Porque sabe quantos líderes eles têm lá? Sabe quantos líderes eles têm lá? 1. Nós temos 1 milhão. E cada um querendo uma coisa, cada um puxando para um lado, cada um desejando uma, cada um pensando. Sabe quantas versões tem disso aqui na igreja romana? 1. Sabe quantas tem na nossa? Umas 200. Cada hora é uma tradução diferente, uma linguagem diferente, eu não sei o que diferente, eu não sei o que diferente, não sei o que diferente. Não sou contra isso não, querido. Eu acho que a gente evolui. Mas o problema é que a pessoa, o neófito, pega uma tradução e agora ele quer confrontar o pastor dele, que tem 20 anos de ministério, 30, 50 anos de teologia. Mas aqui na versão que eu comprei ontem, está dizendo que não é isso não. Isso quebra a honra, quebra a liderança, quebra a ação de Deus na nossa vida. E a igreja evangélica não entendeu isso ainda. Alguns de vocês já devem ter ouvido eu dar essa resposta. Tem coisas na Bíblia que eu não tenho direção, querido, eu não tenho resposta, eu não sei te dizer. Tem assuntos ali que eu leio e falo: tá, mas eu não sei. E aí o que eu faço? Eu vou no meu líder e falo: líder, qual é a revelação que você tem sobre esse texto? Paulo, eu penso assim, assim, então a partir de hoje eu vou pensar assim, 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 até que Deus me fale algo diferente. Porque a referência que eu tenho é o Senhor.
E eu bato o pé em situações, querido, que não é a minha convicção, é a convicção de quem tem sobre a minha vida, porque ele é meu pai espiritual. A minha referência é ele. Ah, mas eu não concordo. Por isso você está onde você está. Porque para eu ter autoridade sobre alguma coisa, querido, eu tenho que viver em submissão. Eu tenho que aprender esse negócio. E aí a gente começa a ter um bando de rebeldes, de rebelião, de pessoas que sabem um monte de coisa, só que só sabe e não sai do lugar. Você acha que Joquebede foi aplaudida ou foi criticada? Se fosse uma irmã da nossa igreja. Gente, eu já ouvi mãe na nossa igreja falar assim: ai, meu filho não vai batizar não, porque ele é muito novo. Que se o Pedro quiser batizar hoje, eu abro a piscina e batizo ele. Se aqui não quiser abrir, eu batizo ele lá em casa. Eu quero meu filho batizado, querido. Eu quero meu filho dizendo assim: eu quero Jesus na minha vida. Ah, mas ele só tem 9 anos. Glória a Deus que ele só tem 9 anos. Aleluia, ele entendeu cedo. Eu não vou impedir nada porque está fora da minha caixinha, porque está fora do meu formato. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 11 anos, querido. O Espírito Santo de Deus me tomou com 11 anos. Eu não estava na igreja, nem numa consagração, nem no culto de oração. Eu estava no quarto da minha irmã, pedindo para Deus não deixar minha mãe morrer. Foi nesse contexto que o Espírito Santo me encheu. Eu não quero perder minha mãe, Senhor. Cura minha mãe. Minha mãe estava morrendo no quarto do lado. A gente não tinha mais o que fazer. Cura minha mãe. Eu preciso que o Senhor cure a minha mãe. E daqui a pouco minha mãe levantou do quarto, curada, vai no nosso quarto e fala: pode parar de orar, o Senhor já me curou. E a minha irmã fala assim: não, Paulo, não para não, porque o Espírito Santo quer te encher hoje. Nós continuamos orando e o Espírito Santo tomou aquela casa, encheu, não era na igreja, querido, não era domingo, não era horário de culto, não era nada, era Deus querendo fazer alguma coisa. Deus, e naquela época, há 30 e tantos anos atrás, há 31 anos atrás, o que Deus quer fazer hoje, querido? A terra está cheia da glória de Deus. Ele não tem uma caixinha, ele não tem um modelo, ele não tem uma forma. O libertador já veio. O libertador já veio, e o libertador que veio, ele é perfeito. O libertador que veio de frente de Moisés, ele não matou ninguém, ele não pecou, ele é filho de uma virgem, ele nos deu autoridade nesse lugar. E nós estamos procurando algo que impeça isso, ao invés de assumir para a gente: Ele está comigo, Ele disse que até o fim dos tempos, Ele estaria comigo e eu vou com Ele até o fim. A gente não assume esse negócio, a gente não acredita na palavra. O Espírito Santo de Deus veio sobre nós. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho as 7 lâmpadas do Espírito, eu tenho as 7 lâmpadas do castiçal, eu tenho o Espírito de Deus sobre a minha vida, eu vou viver esse negócio. Não, mas depende, não é bem assim. Batismo com o Espírito Santo, falar em línguas é para edificação pessoal, não pode falar em público. Naquela época, naquele contexto foi ensinado isso, mas eu estou em família. Como é que você anda em família? Você anda de chinelo em família, sim ou não? De short, você anda ou não? De camisa, de pijama, você anda? Em família eu posso ser eu, querido. Eu posso falar em línguas. Eu posso profetizar. Eu posso rodopiar. Eu estou em família. Eu estou em casa ou não é a família? É mentira. O que está escrito lá fora é mentira. É fachada. É ou não é? A gente vai ter que assumir esse negócio. A gente é ou não é esse negócio? Agora, na família, nós vamos apoiar uns aos outros? Vai lá, Joquebede. Vai lá. Coloca no cestinho, nós vamos estar aqui orando por você. Ah, Deus vai guardar Moisés. Ah, Deus vai guardar. Pode ir lá. Deus vai guardar esse menino. Não sei que sabe lá. O problema é seu lá. Vê lá. Querido, isso não é ser a igreja do Senhor Jesus. Me perdoa. Me perdoa. E eu vou dizer para você o seguinte, querido. Erros. Por que que Moisés tem essa
eu penso, não tem nada na Bíblia, eu estou falando de algo que está no meu coração. Essa reação de matar o egípcio, porque ele está contaminado com o palácio. Ele está contaminado com o Egito. Com o faraó, não fez o que mandou fazer, morria. Ele foi criado lá. O que eu quero dizer para você? Vão ter situações dentro da igreja que os nossos irmãos, os nossos membros vão errar. Porque eles não têm coisas do Egito. Eles têm reações do Egito. Eles têm decisões baseadas em ações do Egito. Eles aprenderam a vida toda foi no Egito. Estou tentando lembrar o nome daquele pregador famoso, americano, que trouxe uma frase que a gente repete, só não dá para ele o crédito, né? Ele falou assim: quando eu batizei, eu afoguei o velho homem, mas eu não sabia que ele sabia nadar. E de vez em quando ele aparece. Um dos maiores pregadores, Billy Graham, o maior pregador dessa geração. Se ele falou que o velho homem dele sabia nadar, meu filho, o meu velho homem é campeão de natação, medalhista olímpico. Se ele falou que o dele sabia nadar, coitado do meu. Então eu vou ter que matar todo dia, eu vou ter que afogá-lo todo dia, e talvez eu não vou ter força para fazer num dia, e você vai fazer por mim. Bispo, peraí, tem um velho homem aparecendo aí. Eu me lembro de um dia que nós fomos, alguns anos atrás, eu estava viajando muito de madrugada, e assim, foi uma sequência de muitas viagens, e aí um dia eu estava com uma pessoa numa madrugada de estrada, madrugada mesmo, literalmente, paramos para tomar um café. Já contei esse testemunho da minha vida aqui, e aí parei no balcão, falei com a moça, eu quero só um cafezinho. Veio uma mocinha desse tamanhozinho assim, ela não tinha 1,5 metro de altura, e ela pegou, pôs o café, quase, para poder colocar no balcão o café, e eu peguei o café ali e fui tomar. Ela falou assim: aqui não, toma lá na mesa. Porque de 4 horas da manhã, você morto de cansado, o negócio vazio. Eu falei assim: não, mas eu vou tomar só o cafezinho. Ela falou: mas não vai tomar aqui. Eu falei: não, dona, é só o cafezinho, eu só vou tomar o cafezinho e vou sair. Aí eu falei com ela assim: por que não pode tomar aqui? Queria entender, né? Mas já estava com sangue já talhado. Ela falou assim, o velho homem estava assim, aí ela falou assim: porque para ônibus e enche aqui me atrapalha. 4 horas da manhã, para ônibus e enche aquele lugar, querido? Mas nunca. Aí alguém que estava comigo, um homem da igreja que estava comigo, me pegou pela cintura assim: vamos para lá, pastor, vamos para lá, vamos para lá. Tem hora que você não vai conseguir afogar o velho homem, querido. Você vai precisar que alguém afogue para você. Você vai precisar de alguém do seu lado e falar assim: deixa que eu resolvo, sai, deixa eu te ajudar. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Ele podia deixar eu brigar com a mulher, podia deixar eu xingar a mulher, depois chegava e falava assim: rapaz, o pastor pregou na igreja de madrugada, eu estava xingando a mulher lá no... Acontece não? Acontece. Mas eu tenho um compromisso, e graças a Deus ele teve também, em abrir mão de quem você é, para servir o outro. Para mim, Moisés estava contaminado com o Egito, e a reação dele foi essa. E a reação dele sendo essa, recebendo uma acusação, ele não deu conta de lidar, e isso atrasou o chamado dele. Toda vez que você tiver uma fuga na sua vida, você vai estar atrasando o seu lugar. Toda vez que você quiser agradar mais as pessoas do que a liderança que está sobre a sua vida, tem um negócio muito forte na região. Tem um negócio muito forte, deixa eu te falar. Você está no culto de ensino, amém? Posso te ensinar? Não, amém ou não amém? As pessoas querem agradar os coiguais, mesmo que isso signifique desagradar o seu líder e a Deus. As pessoas se importam mais em não desagradar o irmão, não desagradar o colega, não desagradar o familiar, do que em desagradar a Deus. Você pode faltar um encontro com Deus no domingo à noite, mas você não pode dizer para um familiar seu que você tem culto, que você não pode receber ele. Sim ou não, querido? Então, a pessoa é mais importante do que Deus. Nas empresas é a mesma coisa. As pessoas agradam os coleguinhas de trabalho. A chefia, o gerente, o dono pode ser desagradável. Isso é rebelião.
Isso tem nome, isso é muito forte. Você tem compromisso com quem paga o teu salário, você tem compromisso com quem te contratou. Você precisa entender isso, como crente. Estou te ensinando a ser crente, estou te ensinando a ir para o céu, é assim que funciona. Mas normalmente não é. O Egito, ele equipara todo mundo igual, somos todos iguais. Mentira, nós não somos todos iguais. Não somos, biblicamente nós não somos. Somos todos iguais para a salvação, amém? O Senhor Jesus quer que todos se salvem. Agora, o que vem depois da salvação depende de mim e de você. É cada um com seu cada um. A gente vai se juntar a pessoas que falam muito mais dos nossos defeitos do que das nossas qualidades. Imagina você, eu quero te ensinar, em nome de Jesus. Moisés é um líder, a gente vai falar sobre Moisés o mês todo. Moisés é um exemplo de liderança absurda. A gente precisa aprender algumas coisas. Pensa você, junta aqui a diaconia de hoje. Está a Marta, está o Daniel, está a Luana, está a Márcia na intercessão ali. Junta essa diaconia. Digamos que os 4 são líderes top, sabem tudo, experimentado, cheio de Deus. Chama os 4 e faz uma reunião aqui para decidir um negócio. Se 3 não quiser abrir mão, querido, vai ficar aqui até meia-noite. Sim ou não? Porque o Daniel fala, não, mas eu não concordo, eu acho que tem que ser assim. A Marta fala, não, mas se for desse jeito é melhor. Eu estudei, eu vi um negócio aqui e tal, e quando eu estudei, aí a Marta fala, não, mas não é assim não. Porque quando eu fiz a minha pós, o meu mestrado lá em Harvard, eu não sei o que, aí a Luana vem, não, porque quando eu estudei lá na faculdade lá do Canadá, que não sei o que, meia-noite é cedo para acabar esse negócio. Alguém vai ter que falar assim, não, gente, tudo bem, vamos experimentar então. Ô Márcia, qual que é a sua ideia? Então vamos juntar, tal, não sei o quê. O que eu estou querendo dizer para você? Andar com líder é mais difícil. Andar com gente que pensa é mais difícil. Andar com gente que quer vencer é mais difícil, porque todo mundo quer vencer, querido. Então vamos embora, é desafiador. Agora, andar com gente doente é fácil. Andar com gente doente é fácil. Gente que murmura é fácil. É a ladainha de todo dia. Como é que você está? Oh, vida, céu, oh, tá calor hoje, né, gente? Aí no outro dia tá frio, né, gente? No outro dia tá... Não dá trabalho, gente. Você fala, e continua andando. Andar com gente que só reclama é fácil. Andar com líder é difícil. Por isso que as nossas feridas atraem mais do que os nossos méritos, do que as nossas curas. Pergunta para os meninos, para os pastores que andam comigo como é que é. Ontem eu estava meia-noite e meia, eu estava no telefone. Porque eu estou pensando, se não sei o quê, se não sei o quê, não sei o quê. Você já aprendeu? Já te ensinei, você quer que eu te ensine de novo? Eu já te ensinei sobre isso. Não, já aprendi, pastor, então tá bom. Preciso falar de novo com você sobre isso. Líder é líder, líder é líder. Líder você não passa a mão, líder você ensina. Hoje eu vou assim, porque eu fiz isso, isso, isso. Sou teu pastor, não sou? Eu sou meu pastor. Você acha que eu faria o que você faz? Não, eu acho que não. Então você tem que escolher outro pastor para você, porque eu não sou teu pastor. Você está fazendo diferente. Líder é líder. Agora, se você não é líder, faz o que você quiser, querido. Age o que você quiser, fala mal de quem você quiser, você não está nem aí, deixa para lá. É mais fácil. Arruma Moisés na sua vida. Arruma um líder na sua vida. Assume quem é o teu líder. Assume quem é a tua líder. Mulheres. Ai, Jesus. É mais difícil. Mulher mais difícil. Mulher aceitar uma líder. Querido, eu vou te falar, é céu na terra, tá? Quando acontece. Jesus quase volta, Jesus fica na dúvida assim, volta agora ou não? Volta agora, já está na hora? Será que é agora? Estou te falando. Estou te falando. Por quê? Porque tem uma característica que Deus fez. Feminina, não é defeito não, é uma característica. Mas se junta. Quer exemplo? Não. Estou falando de boca dura não, que eu estou falando da Bíblia. Maria e Isabel.
Está grávida, Maria. O que tem dentro de você é do Espírito Santo. Meu Deus, sou uma jovem adolescente, como é que eu faço? Quem que é a mulher experiente está grávida perto de mim? Isabel. Isabel, me ensina, Isabel. Quando as duas chegam uma perto da outra, o que estava dentro delas testificou do Espírito Santo. Deixa eu te falar, mulher. No dia que você tiver aliança com uma mulher tão forte, a ponto de você conseguir se colocar debaixo da autoridade dela, o que tem de Deus na sua vida revira. O que tem do Espírito Santo de Deus na sua vida revira. Não revirou até hoje que você não conseguiu fazer isso. Me perdoa, é a verdade. Tem uma conexão absurda no céu entre as mulheres. As mulheres que se juntam, ninguém segura. Posso te dar uns 10 nomes aqui de hoje, contemporâneo, de pastoras, de líderes, que conseguiram se juntar com 2, 3 mulheres, estão explodindo. Ana Paula Valadão, te dá só uma bem conhecida para você conhecer, para você saber. No podcast que ela gravou, perguntaram para ela assim, qual foi o seu erro? Onde você errou? Ela falou, eu suportei os rebeldes. Se eu tivesse tirado todos os rebeldes do meu ministério, eu tinha voado antes. Vê onde está Ana Paula Valadão hoje. Várias mulheres debaixo da vida dela, ela debaixo de uma autoridade. A Zenete é uma autoridade sobre a vida dela. Vê onde ela está hoje. Estou te falando. Você quer viver reino dos céus ou você quer viver uma religiosidade? Homens, assume o seu lugar e para de dar desculpa. Moisés, a gente vai estudar sobre isso, estou terminando já. Moisés vai falar sobre isso. Eu não posso, Senhor. Eu não posso. Até o ponto de Deus se irar com ele. Deus se ira. Se ira ou não? Tem na Bíblia ou não? Tem, está lá no chamado de Moisés. Não ira a Deus não, homem. Não ira a Deus não, por favor. A pior coisa que você pode fazer é irar a Deus. Eu não posso fazer, eu não dou conta, essa mulher que o Senhor me deu. Não, tira esse negócio da sua vida. Assume. Olha para o Senhor. Olha para o foco do seu chamado. O que Deus quer de mim? E quando eu falo chamado, eu já falei isso 10 vezes na igreja, mas tem que falar toda vez, porque para quebrar esse paradigma. Eu não estou falando de ser pastor, de ser missionário. Chamado é fazer o que Deus mandou você fazer. Pode ser pedreiro, pode ser engenheiro, pode ser advogado, pode ser comerciante, pode ser o que for. É um chamado de Deus para você. Pode ser pastor também, tomara que venha um monte para cá. Mas não é uma coisa ministerial. Chamado é de vida. O que Deus chamou você para fazer. E aí você ser de verdade lá, pus um post ontem sobre isso, você ser de verdade, você está inteiro onde Deus te colocou, e na sua casa principalmente, no seu lar principalmente, com o seu casamento principalmente, não entregue isso para outra pessoa não, domingo que vem a gente vai orar por isso, não entregue isso para outro homem não, querido, para outra instituição não, nós temos visto, Flávia está aqui, trabalha na escola com a gente lá. Como é terceirizado esse negócio? Não é, Flávia? Terceirizado. Terceirizado. No início, hoje eu tenho muito pouco contato lá, mas no início da escola, lá no iniciozinho, tinha dias que a gente chegava, eu ia fazer alguma coisa, dar manutenção em alguma coisa, ver alguma coisa, as crianças vinham tudo falar, mas não é porque eu sou bonzinho não, querido, eu nem sou bonzinho. É porque era uma referência masculina. Luana é daquela época, né, Luana? Era uma referência masculina que faltava. Chorei algumas vezes, querido. Fui para o Espaço Viva, entrava na sala e chorava. Deus, o que é isso, Senhor? Onde nós estamos? E é uma realidade, querido. É uma realidade. A gente não tem uma escola porque a gente quer... Deixa para lá. Tem um chamado, querido. Tem uma ordem de Deus. Tem um encargo pesado demais. Não briga com esse negócio, não. Assume o seu lugar. É tempo de você assumir este lugar. É tempo de você assumir as loucuras do reino de Deus. As loucuras do reino de Deus. As loucuras do reino de Deus. Queria orar com você, para você aprender a abrir mão das coisas.